Olá, hoje eu estou aqui no último dia de exposição da Mostra Black para conversar sobre fotografia. A nossa entrevistada de hoje é engenheira e traz todo o olhar exato para os projetos de arquitetura e decoração e também fotógrafa, que a gente consegue finalizar todo esse olhar dela com muita sensibilidade e com muita criatividade. É com uma alegria imensa que eu vou conversar agora com a nossa convidada de hoje, que é a Karen Brenner. Karen, é um prazer enorme estar aqui no seu espaço da mostra, conversando contigo. Sinta-se em casa. Obrigada, Melissa. Eu e que digo que estou muito feliz de estar por aqui com você. Eu admiro demais seu trabalho, adoro os seus podcasts, então estou muito feliz de ter sido convidada. E a alegria é toda minha. E, Karen, assim, uma das ideias que me fez trazer esse conteúdo contigo, né, de te convidar para dar essa entrevista, que tem essa leveza do final de ano que a gente precisa um pouco, né? E a gente falar sobre beleza, sobre fotografia. Mas antes de tudo isso, eu queria conversar contigo sobre um grande desafio que muitas mulheres passam, que é a transição de carreira. Como isso aconteceu na tua vida? Assim, a gente não espera, né? Não é uma coisa assim programada. Eu trabalhava, tinha obras, trabalhava com os projetos, executava os projetos, etc. Tinha, vamos dizer, um nome já, né? No Muito mercado, consolidado. muito Sim. consolidado no mercado, muitas casa-cor, etc., muitas amostras. Então, quando eu defini, o que aconteceu? Eu comecei a fotografar, já me disseram, pelos outros artistas que eu tenho conversado, que é o bichinho. Diz que o bichinho da fotografia me picou. Exatamente. Mas basicamente eu acho que foi isso mesmo. Eu comecei de uma forma bem hobby, né? Bem informal. Comecei a fotografar, tirar. Eu sempre adorei fotografia. Eu sou o tipo de pessoa que, se você me convidar para ir na tua casa e tiver um álbum de fotografia, nem que não seja da minha família, eu já estou olhando, já estou dando palpite, já estou. Esse é parente desse, esse é irmão, de tanto que eu gosto de fotografia mesmo. Isso, desde sempre. Desde sempre. Nasceu com você. Isso sempre foi meu, sempre gostei muito de fotografia. E daí, com a história de eu ter ido morar fora, me sobrava, eu sou uma pessoa muito impaciente, muito, assim, muita energia, muito inquieta, exatamente. E eu comecei daí a estudar mesmo fotografia. Comecei a comprar equipamento, e daí comecei a trocar equipamento, e daí comecei a entender mais, daí isso não tá bom ainda. E daí eu fui mexendo, e isso foi tomando um volume legal, assim. Eu fui trabalhando com as máquinas e com a fotografia, e fui cada vez mais gostando mais, etc. E daí a transição aconteceu quando, efetivamente, eu não estava mais conseguindo ter tempo suficiente para poder trabalhar com as obras, porque eu estava trabalhando muito fora. Daí meu pai adoeceu, eu tive que cuidar das coisas do meu pai, a parte financeira, etc., começar a atender as coisas dele. Que é questão de gestão. Exatamente, comecei tendo que atender isso, e eu não ia compatibilizar esse tempo. E daí eu disse, acho que agora chegou a hora que eu realmente posso mexer nas fotografias. São os sinais que o universo nos traz. Exatamente. Quando a gente precisa dar algumas guinadas, né? Bem isso mesmo. Só assim, não foi tão simples, porque eu te digo assim que teve um período assim que eu tive bastante medo mesmo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir transpor isso? Eu era tão boa naquilo e de repente agora eu vou pôr de novo, e daí eu vou ser mais ou menos, eu não estou satisfeita em ser mais ou menos. Então isso me preocupou bastante e me adiou um pouco eventualmente isso, porque eu achava que nunca estava pronto, que ainda precisava mais um pouquinho para estar bem pronto. Mas estou aí, agora eu já estou pronta, já estou me sentindo pronta. Para quem conhece a Karen, o grande desafio dela é ser uma pessoa extremamente perfeccionista, né? Então a gente, em outras conversas, a gente até já mencionou, às vezes é melhor o feito do que o perfeito, e a gente vai aprimorando ao longo do caminho. Mas para uma pessoa que realmente tem esse olhar, e aí é o exato da engenharia, né, Karen? Sim. Então, perfeccionista, eu imagino que a transição, o teste, o buscar novas formas, novas angulações e todo um desenvolvimento de um novo trabalho deve ter sido bastante desafiador. É que, na verdade, é assim, a hora que você fotografa é muito interessante, assim, porque é uma hora, ela é totalmente diferente da perfeição e da coisa assim. Você tem que estar num clima muito mais, quase que uma meditação, assim. Eu vou para os lugares, por exemplo, ano passado eu fui para o Nepal. Eu fiquei 8 dias no Nepal. No hotel todo mundo dizia assim, mas você ainda está aqui?
Daí você, tô. Porque eu tenho que sentir o lugar, eu tenho que sentir as pessoas, porque a minha intenção é trazer dentro das fotografias essas imagens e trazer essas emoções. E para eu fazer isso, eu preciso realmente integrar no espaço. Só que vamos dizer, o fotografar ia bem, mas quando chegava na hora de eu olhar o resultado, eu dizia, não, essa máquina não tá boa, isso aqui não tá bom, ainda não. Aí que entrou o problema, né? Aí que entrou o problema de fazer, né, de continuar trabalhando em cima dos cursos e estudando e como é que eu vou fazer melhor, e daí foi difícil assim, daí tinha um medo junto, então não foi assim tão fácil assim. E esse processo aconteceu tem quanto tempo? Faz que eu comecei a expor mesmo, comecei a mostrar os meus trabalhos, faz 3 anos mais ou menos. As fotos, eu tenho fotos de mais de 10 anos. Eu tenho um acervo gigantesco de fotografia. E é um trabalho muito legal, porque eu atingi rápido a história de eu conseguir chegar no equipamento que eu queria ou fazer as fotos que eu queria. Só que daí comecei a ter os problemas do pai para resolver também, né? E daí também comecei a me cobrar assim, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Entende? E daí que eu comecei a soltar. E daí foi muito legal, até um dos nossos encontros foi interessante, quando eu acabei colocando numa das lojas, e você estava fazendo um trabalho com a loja, e daí eu até comentei com você. Eu disse, eu não estou procurando os amigos, as pessoas da minha geração que me conhecem, eu não estou procurando, porque eu gostaria que isso fosse uma procura ao contrário, que eles gostassem do meu trabalho, e que daí, a partir disso, viessem atrás de mim porque gostaram do resultado. Sim. E não por uma amizade ou por impor alguma situação. Então, eu até fui mais para os jovens, né? Como é o caso aqui do espaço, das meninas, a Cindy e a Ana Paula, que fizeram um espaço maravilhoso aqui com as minhas obras, né? São 10 obras dentro do espaço, então tá fantástico. Eu conheci a mãe da Cindy, não a Cindy. A Beth. Exatamente. Então, foi um caminho um pouco diferente. E Karen, falando do espaço aqui, a gente aproveita assim para agradecer muito as meninas, a Ana e a Cindy, que abriram o espaço junto com a Karen aqui para a gente fazer a entrevista. Parabéns, meninas, o trabalho ficou fantástico, lindíssimo aqui. Como que foi? Essa concepção ela foi feita a 6 mãos. Então, as meninas com o projeto de interiores e você com as obras. Como que foi esse processo criativo do estar da colecionadora aqui na mostra? Foi bem interessante. Na verdade, assim... Com a turma mais jovem, como eu que chamei as meninas para virem fazer o espaço. E eu tinha estudado um pouco o Instagram delas, o material delas, para ver se tinha alguma conexão. Eu amei o trabalho, achei super legal. E eu queria realmente gente jovem, com uma cabeça bem mais jovem, etc., para trabalhar. Que tenha um trabalho, um resultado maduro, mas que tenham, né, que tenham uma linha mais... Exatamente. E principalmente porque essa série que eu tô com elas aqui, que é o Tudo Que Se Vê, é uma série abstrata e que ela é mais colorida, ela é mais... ela é bem descontraída, ela é bem alegre, exatamente. Então eu queria uma pegada mais nesse sentido. Quando eu as chamei, a gente conversou sobre o espaço e elas sabiam que o mais interessante para mim era quanto mais a gente pudesse mostrar materiais diferentes, que isso é uma das características das minhas fotos. Eu produzo essas fotos em metacrilato, em Canva, em Fine Art, então são muitos materiais, em veludo, então são muitos materiais. Então isso é uma das coisas interessantes do meu trabalho. E o quanto mais, melhor. Mas no projeto mesmo, eu dei carta branca. Eu falei, meninas, escolham. Entrem no meu site, exatamente. Entrem no meu site, vejam o que vocês acham legal. A gente entra em acordo em algumas coisas eu sei o que eu gostaria e vejo o que vocês gostam. Mas seria o olhar de vocês, né? Exatamente. Eu não queria ter interferência. Eu queria que fosse delas. E a ideia delas foi muito interessante. O conceito de ser realmente um espaço. Por isso é estar da colecionadora, um espaço mais feminino. Elas trouxeram, inclusive, coisas pessoais delas. Então, elas imprimiram vamos dizer, esse aspecto mais feminino no espaço. Elas fizeram um espaço muito alegre também. Eu acho que ele conversa muito bem com a minha coleção. E a gente daí, dentro das obras que elas tinham gostado, a gente trabalhou daí nos materiais e efetivamente em que posição a gente colocaria cada obra. Então, foi um trabalho em conjunto assim, muito legal, porque deu muito certo. A gente se completou muito bem, a gente se conversou muito bem, foi uma união muito boa.
sabe? Foi bem Não, interessante. realmente ficou lindo. A gente Aham. olhando o espaço e tem arte para onde a gente olha, Sim, né? sem Tem dúvida. arte, tem verde, ficou um ambiente muito gostoso, um ambiente que a Uhum. gente tem vontade de sentar e ficar. E ficar. E a gente normalmente senta por aqui, bate papo mesmo por aqui, as pessoas mesmo se sentem, vamos dizer, à vontade de curtir o espaço. Essa aqui é uma boa vantagem, assim, foi bem legal, realmente. E assim, Karen, falando um pouquinho mais daí do teu trabalho agora, né? Uhum. Então, com a questão das fotografias, como que você define o perfil do teu trabalho? Como que você se identifica mais, né? Sim, tem diversos materiais. Eu queria que você contasse um pouco até como você trabalha com todos eles, com essa mistura. Enfim, é que a gente entender um pouquinho mais da tua essência. A da fotografia até é interessante, porque como eu venho de um mercado, ao contrário, é que quem precisava da fotografia, tinham várias coisas que eu precisava na hora que eu ia fazer meu trabalho e que eu não tinha. Então, é bem interessante isso, porque eu agora estou na situação que eu posso proporcionar para os profissionais essa situação, de ter o material que eles precisam. Depois, Sim, porque o teu olhar já está totalmente desenvolvido, né? exatamente. E depois, a outra coisa interessante que houve nisso foi que, quando eu comecei a montar esses materiais, que eu falei para você, que eu realmente me dediquei, eu vou realmente trocar de área, vou trabalhar com fotografia. Eu passei por um período de me conhecer, porque nem eu sabia Imagino. por que eu fotografava determinadas coisas. Eu tive que, meu acervo é muito grande. Eu tenho, sei lá quantas mil fotografias. Eu tenho 5 teras de Dropbox de fotografia armazenada. Então é uma quantidade tão absurda de material. E daí eu disse, mas tá, e quem sou eu na fila do pão, no final das contas, né? O que eu gosto? Como é que eu faço? Então eu tive que fazer uma total descoberta de como eu trabalhava, e eu não tenho realmente uma linha única. Isso é uma das coisas que me preocupou bastante, porque às vezes você encontra alguns profissionais que só trabalham daquele jeito, eu não consigo Tem ser uma assim. especialidade. Exatamente. E eu até tinha lido que isso era interessante, mas não era muito a minha praia, porque eu gosto de natureza, eu gosto de detalhes, eu Você gosto... tem uma bagagem cultural, né, Karen, muito grande, você viaja muito. Como a gente desprezar esse material? Não, e não só isso, tem a parte histórica, porque normalmente eu gosto muito de história, etc. E tem a coisa de eu... sabe uma pessoa que quando assiste um filme, gosta sempre de alguma coisa do filme? O filme pode ser horrível, mas no final das contas você gosta sempre de alguma coisa. Ou eu gosto da atuação de alguém, ou eu gosto da imagem da não sei quem, ou eu gosto da sonoplastia do filme. Então, talvez eu seja assim com fotografia. Eu vejo beleza em todas as fotografias. Eu vejo beleza em muita coisa, por exemplo, no Nepal mesmo, né? É um lugar sujo. Eu achei lindíssimo, eu amei. Eu fui para o Camboja, eu amei o Camboja. Então, assim, são realidades totalmente diferentes, né? E que eu acabo achando uma beleza nisso. E nas fotografias, a outra coisa muito interessante é assim, como a minha intenção é passar a emoção quando eu estou as vendo, né, os espaços, etc. E inclusive alguns são interessantes, porque alguns eu olho e já sei o que eu quero. E tem outros que eu estou sentindo ainda e estou vendo que ângulo, ou para que pegada eu vou trabalhar. Essa linha que eu estava falando, que é a Tudo Que Se Vê, são detalhes de fotos, são detalhes de lugares que eu amplio. O meu equipamento é um equipamento com uma resolução muito, muito legal. Esse foi um dos problemas, como eu queria, às vezes, o detalhe do detalhe, etc. Então, eu precisava de um equipamento, lentes, etc., com uma qualidade espetacular. Você consegue ampliar para eu poder crescer. perceber Exatamente, para eu conseguir ter imagem, como, por exemplo, essa daqui, né? Que é um detalhe de um pilar numa estação de metrô em Londres. Então, são coisas que são diferentes e que daí eu faço alguns detalhes. Ou, eventualmente, como no ambiente do Ivan, que daí tem uma pegada totalmente diferente. Não, tem uma pegada histórica. Bem Queria mais até que você contasse pra gente. Porque a gente não podia gravar nos dois, né? Os dois ambientes estão riquíssimos, estão lindos, com olhares totalmente diferentes, mas esse foi um ambiente que foi feito pra você. Então, né? Mas o ambiente do Ivan, como tudo que ele faz, está espetacular. Então, conta um pouco, Karen, do que vocês colocaram lá em termos de linguagem de fotografia. Lá a gente usou uma linha mais, vamos dizer, clássica. Eu trabalhei com as fotos mais... Tem as 4 que são do Vale do Luar, que são em preto e branco, e tem a principal da entrada, que realmente foi belíssima a decisão dele, né? E assim, a gente fez um trabalho em conjunto. O Ivan é uma pessoa
eu adorei trabalhar com ele. Ele é uma pessoa extremamente detalhista. Ele ele é bastante exigente. Então, não é uma coisa assim... a gente conversou muito tempo, não foi poucas vezes. A gente fez alguns estudos, eu fiz alguns estudos para colocar, até a gente definir a foto que está lá, que é uma foto maravilhosa realmente, é de Firenze, é uma escultura de 3,5 metros. É interessante porque as pessoas, muita gente acha que é pintura, eu acho até interessante, porque tem muita gente chegando e diz, não é pintura, isso? Eu disse, não, é fotografia. É uma escultura de um escultor romano, e que ela tem 3,5 metros, e ela é apoiada, é um homem nu, de costas, e que está apoiada na parede de uma igreja da Basílica de São Lourenço, e é uma peça gigante de 3,5 metros, então ela é muito interessante. Então, realmente, quando você entra no espaço, ficou impactante. E eu tive vamos dizer assim, uma alegria na hora de vê-la, porque isso está sendo muito gostoso para mim, dentro da mostra. É eu conseguir ver as minhas obras colocadas no lugar. E com olhares diferentes, não olhares diferentes que eu quero dizer assim, com intenções do profissional, não minhas. Então é muito legal isso, porque, por exemplo, quando eu cheguei no espaço de Ivan, eu realmente me surpreendi. Eu amei, porque assim, você entra, eu não imaginava que ele ia colocar duas pinturas laterais da Leila, que estão maravilhosas, em preto e branco, Sempre que fechou com chave de ouro. E o segundo espaço, que são as 4 fotos em preto e branco, que são do hotel, até eu comentei com você, tem uma história assim bem interessante delas, porque quando eu as fotografei, eu não conhecia o Ivan pessoalmente. Eu conhecia o trabalho do Ivan, eu achava maravilhoso, mas nunca tinha tido um contato direto com ele. Porque a gente trabalhava na mesma coisa, ele não tinha necessidade de, vamos dizer assim, de ter tanto encontro ou qualquer coisa assim. E quando chegou na hora das fotografias... Houve a possibilidade de vocês serem parceiros. Exatamente, obrigada. O que acontece? Quando chegou na hora de trazer o meu material, eu disse, puxa, o Ivan é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar, é um dos profissionais que eu me sentiria honrada se colocasse fotos minhas. Mas eu tinha fotografado esse hotel, que é um hotel que eu fiz à noite, um frio enorme, põe tripé, etc, monta a máquina cheia de pele, meu marido dormindo no quarto, muito tranquilo, e eu naquele frio, lendo, grafando, eu fazendo essa treininho, mas eu disse, eu sou muito agitada, né, e daí eu tinha pensado naquilo, porque a parte externa do hotel tinha uma coisa assim, meio creepy, assim, sabe, meio, tinha eu me imaginei um voyeur olhando o castelo pelo lado de fora. Então, são essa a intenção nas fotografias. E quando eu as fotografei, eu peguei e falei assim, puxa, eu acho que esse castelo tem tudo a ver com o Ivan. Mas eu não conhecia o Ivan, eu nunca tinha trabalhado com ele, etc. Então, foi muito, muito interessante, muito legal, na verdade, que quando ele foi fazer o espaço e que a gente começou a trabalhar, a gente estava em outro caminho. De repente, ele chegou e disse assim, Kari, nessa parede aqui, a gente olhando o 3D dele, né? Nessa parede aqui, eu vou pôr um espelho e eu quero 4 fotos em volta. O que você acha? Daí eu peguei e disse assim, Ivan, sabe aquela que eu fotografei e disse que eu tinha pensado em você quando eu fotografei? Eu pensei naquela, conta um monte, vamos dar uma olhada. Aí você viu o resultado, ficou maravilhoso, né? Espetáculo, essa união de vocês dois. Novo, ficou muito. Porque assim, o Ivan, foi uma alegria, uma das primeiras entrevistas do podcast foram feitas com ele. E assim, além dele ser uma pessoa que eu gosto demais, ele tem um trabalho que ele é totalmente voltado ao propósito. Eu digo, os ambientes do Ivan são dos poucos ambientes que qualquer ângulo que você olhe, dá uma foto. É verdade. Porque tudo se conecta, é algo muito harmônico, tudo faz muito sentido. Então, realmente, quando você falou o nível de critério e de exigência dele, ele é muito inquieto. A gente conversa, inclusive, bastante sobre isso. Porque ele sempre está em busca de algo novo, é uma pessoa muito incansável. Então, essa parceria de vocês dois ali, realmente ela trouxe muita harmonia para o ambiente. Eu não conversei com ele sobre o espaço da mostra, mas eu imagino que ele deve ter gostado muito do resultado final. Isso tem sido uma das coisas que eu tenho achado muito interessantes, que é o trabalho com os profissionais. Porque eu sempre fui uma pessoa também muito curiosa. Eu até falei de você, né, que eu falei hoje até. Melissa, eu não te conheço o suficiente, não sei se é... Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de entender as pessoas, gosto de entrar de uma maneira positiva,
com as pessoas, etc. Então, isso tem sido bem legal com os arquitetos. Eu tenho feito alguns trabalhos com vários arquitetos, né, que eles agora têm me procurado para a gente poder trabalhar, e tem sido bem legal essa troca, porque daí você vai conhecendo outros olhares, outros pensamentos, e que as fotografias vão se encaixando de outras formas e com outra, vamos dizer, então tá resultando aquilo que eu imaginava, que eu não tenho uma linha única e tá tudo bem, muito aberto, tá tudo bem, exatamente, não preciso me cobrar, tá tudo bem, tá indo bem em tudo. Karen, me conta assim, agora um lado mais curioso, né? Até você comentou das fotos do ambiente do Ivan, Sim. que teve essa questão à noite, no frio, você horas ali fotografando, e dentro de, ok, você começou a expor, né, as tuas fotos há 3 anos, mas existe todo um longo acervo, como você já falou, de muitos anos. Sim. Situações emblemáticas que você lembre, situações de captação de fotos que sejam inusitadas, que sejam situações engraçadas, ou de muita entrega. Me conta alguma coisa que te vem à mente. Tem uma que foi bem interessante, acho que foi ano passado, ou 2 anos atrás, foi na região dos Dolomites. Eu fui para um hotel, o meu marido tem o costume, eventualmente, assim, de escolher uns hotéis que eu nem sei onde é que eu tô indo, então eu vou descobrir quando eu fui. E o hotel é maravilhoso. É um hotel que é para a estação de esqui, mas nós fomos numa época de calor, eu até queria ir mais para a época, não para esquiar nem nada, mesmo porque eu não esquio nada. Eu subo e sou uma porta em cima, mas eu tiro um monte de fotos bem lindas. A última vez que eu fui com a minha filha, e ela, mãe, você tem que aprender, né, mãe? Não é possível que você não saiba. Bom, então tá, filha, vou fazer aula. Eu sei que foi um horror a aula. Eu tinha pena do rapaz que ficou cuidando. Falou, meu foco é fotografia. Aí eu consegui me livrar em 2 dias, eu falei, Eliana, eu tentei. Você viu que eu tentei. Dei o meu melhor, deixa eu tirar a fotografia. E as fotos ficaram muito legais. Inclusive tem uma impressa no veludo que ficou maravilhosa. Mas voltando à tua resposta, a gente foi então para esse hotel, e o hotel é um hotel de estação de esqui, e que ele criou, o proprietário, com certeza ele estava ficando meio velhinho, o hotel, e ele criou umas alternativas muito interessantes. Uma é uma piscina que fica suspensa, maravilhosa, e que você tem uma visão, assim, da área verde, das montanhas, lindíssima. E eu senti, assim, que eu acho que deve ter aumentado as pessoas que vão se hospedar lá, e por isso ele contratou o mesmo arquiteto de novo, que eu fui estudar para saber, porque eu sempre gosto de saber os detalhes das coisas. E eu fui ver que esse arquiteto fez um outro espaço que é maravilhoso. É uma construção que é um telhadinho para cima e para baixo, invertido. Ó, só você vendo minhas fotografias, uma hora eu te mostro qual que é. Ele tem telhado para cima e para baixo. E essa área é uma área de spa. Então a parte de cima tem uma banheira, você fica na banheira, liga hidro, etc., com uma vista maravilhosa, que é tudo aberto. E a parte de baixo é uma sauna úmida, embaixo. E fotos disso tudo. Eu tenho fotos, as fotos são maravilhosas. O hotel, eu fiz inclusive umas brincadeiras com as fotos que ficaram muito interessantes. Mas enfim, os meus equipamentos, principalmente esses que eu gosto da distância, são loucos de pesado. Eu fico o dia inteiro andando com aquilo, etc. E era desse tamanho. E eu entrei com ele todo para tirar daquela área, da parte de cima. O nome do espaço o de cima é Heaven e o de baixo Hell. Ah, tudo bem. Quando eu começo a descer assim na parte de baixo, de repente eu comecei a ver que era uma sauna nua. E a funcionária olhou para mim assim e disse assim, em italiano, né? Você não vai entrar com essa máquina, com a máquina desse tamanho, entrando e realmente eu juro para você, eu não imaginava que eles faziam sauna úmida com todo mundo, com tudo aberto, porque é tudo de vidro lá embaixo, entendeu? Imagina o susto quando viram você com máquina fotográfica. Não, eu acho que eu fiquei com tanto susto que eu sei que eu fugi do negócio, entendeu? E depois eu fotografei por fora, vários lugares, inclusive algumas fica tão perfeitinho pelado que você tem que até apagar, porque senão você vê tudo mesmo. Então foi um susto, você precisa ver aquele, eu levei um susto gigante no hotel, muito engraçado. Essa foi uma das histórias assim bem surpreendentes, assim, que nem eu imaginava. Deve ter tido muitas, né? Tiveram algumas, cada vez uma diferente. Carinha, assim, pra gente concluir, né, o que eu queria saber da Karen Brenner, fotógrafa agora, Tá. né, teus próximos passos, se tem alguma coisa que você gostaria de fotografar e que você ainda não fotografou, o que a gente pode esperar do teu trabalho a curto, médio prazo? Bom, eu sempre respondia
que dentro daquilo que eu fazia, eu ia ficar bem velhinha fazendo. Bem velhinha eu já fiquei. Vou ficar bem mais velhinha, porque agora eu quero fazer na fotografia. E na fotografia tem muita coisa, Melissa. A minha lista é gigantesca. Eu quero fazer livro, eu tenho que fotografar o Brasil. Eu não tenho quase nada do Brasil. Só que aqui eu já tenho começado a estudar como é que eu vou fazer e como é que eu vou fotografar por conta de segurança, porque os equipamentos são muito caros, não dá para sair na rua, na Europa, mesmo na Ásia, etc. Você pode levar tudo onde você quiser, você leva, não tem perigo, não tem problema. Mas aqui eu estava indo para o Rio de Janeiro, que eu não sei bem o que vai acontecer, né, com a história toda que a gente viu. Então, enfim, esse é um dos problemas, mas eu pretendo expor em museus, eu estou estudando muito justamente para isso, para desenvolver um trabalho na fotografia agora e ficar bem conhecida e ter muito arquiteto e muito trabalho em todo o Brasil, usando os materiais daqui, fotos, enfim, e todos os materiais possíveis. Eu acabei não falando dos materiais, né? Mas enfim, veludo, tecido, madeira, eu estou sempre pesquisando metacrilato, que a gente tem alguns aqui. Então são vários produtos, vários materiais e várias formas diferentes de apresentar as fotos. Então, a ideia é longa. Fala assim, não é qualquer planinho. Não é qualquer planinho, é um planinho bem extenso. Que bom, Bem Karen. extenso. Não, nossa, é tão gostoso, né? É conversar com pessoas que amam o que fazem. Sim, Porque a gente sente o teu amor no teu olhar e no teu tom de voz. sim. Você consegue, porque muitas vezes a gente passa ao longo da vida com talentos que eles ficam ali guardadinhos, escondidos, né? Como aquela pessoa que canta no chuveiro, mas tem uma voz maravilhosa e que às vezes você não tem a oportunidade, você não tem tempo, ou você não encontrou o momento de explorar isso. Sim. Então, o fato de você ter conseguido dar uma pausa, a vida ter te direcionado para algo que te permitiu explorar esse lado que tanto nos encanta, é um privilégio para você e para as pessoas que acompanham o teu trabalho. Sem dúvida, eu até diria assim, que as pessoas devem correr atrás das coisas, deixa o medo vir, porque medo é normal. Se não tiver medo, creio que é estranho. Com certeza. É deixar o medo vir e empurrar ele um pouquinho pro lado e ir tocando a vida que vão acontecer. E daí o resultado depois é tão, assim, é um privilégio realmente. Você tá podendo sentir outro lado, vendo as coisas começando a se realizar. Você começa a visualizar como aqui, né? Você tá com o espaço, como no espaço do Ivan, enfim, no espaço que eu tô aqui dentro da mostra, que você começa a visualizar teu trabalho dando frutos mesmo, as pessoas podendo curtir, ouvir os comentários das pessoas, mas é só enfrentando esse medo mesmo, não tem outro jeito. E que você tenha cada vez mais sucesso e que a gente consiga acompanhar teu trabalho de perto, Karen, como a gente já faz, e encontrar as tuas obras nos lugares mais inusitados, nos lugares que mais te realizam e que realmente você consiga levar esse amor que você tem para fotografia para todo mundo. Que bom, Muito obrigada. Obrigada a você, Melissa, obrigada. Bom, adorei. Gente, então a gente conversou aqui hoje, essa conversa deliciosa e que eu espero que tenha trazido muita inspiração para você, né, Karen, que eventualmente está em um momento de indecisão e que quer buscar algo novo, um novo desafio e que a gente tenha conseguido inspirar pessoas nessa conversa que a gente teve com a Karen aqui hoje. Termino esse episódio agradecendo os nossos apoiadores, a Domo Light Studio, Felícia Preto, o Torriton do Pátio, o André Bartolini, maravilhoso, que fez a minha maquiagem e a maquiagem da Karen hoje, Guilherme Lopes, fotografia e Dai Panizo, joias de luxo. Lembrando que esse episódio é uma produção Melissa Mussi, Conexões Arquidecor e Moqueto Marketing, e convidando vocês a acompanhar o nosso trabalho cada vez mais de perto. Ativem o sininho e comecem a nos seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, para não perder nenhum conteúdo, e sigam os nossos canais nas redes sociais também para acompanhar os recortes de uma forma mais dinâmica, para quem às vezes tem que ver rapidinho e não está com o tempo naquele momento de ver a entrevista como um todo, né, Karen? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.